Então, galera, agora vamos começar realmente a dimensionar o nosso projeto. Vamos usar agora a principal função desse plugin, que é a função de cálculo, e nós temos aqui pressões em tubos. Então nós vamos rodar o dimensionamento, mas para isso precisamos fazer algumas alterações aqui no nosso projeto, para que o plugin rode sem problemas. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui é que o lançamento tem que ter sido bem feito, né? Então todas as tubulações ela tem que ter partido de um ponto hidráulico desse que nós lançamos, porque cada ponto hidráulico vai ter aí um valor de vazão inicial e o próprio plugin vai somar todas as vazões para fazer o dimensionamento. Então, cuidado no lançamento inicial para fazer igual nós fizemos durante o curso. Segundo ponto é que eu preciso alterar, pelo menos para a etapa de dimensionamento, alguns fatores aqui do nosso reservatório. Por quê? Porque o plugin não vai entender bem as rotas se eu tiver esses dois reservatórios conectados. Então nós temos que fazer uma alteração aqui. Primeiro, eu vou desconsiderar um dos reservatórios para o dimensionamento, tá? Eu vou escolher um deles para considerar no dimensionamento. Então eu vou escolher esse, e para isso eu vou desconectar esse aqui do nosso sistema. Pelo menos por enquanto, depois eu conecto novamente, tá? Então eu vou tirar aqui, ó, desconectei, só trazer o tubo um pouco para baixo. E essa ventilação eu também vou desconectar, tá? Então eu vou trazer um pouquinho para baixo e desconecto. Por que isso? É para que o plugin tenha um fluxo unidirecional. Ele só consiga ir até os pontos hidráulicos. Se eu tivesse essa ventilação aqui, o plugin ia tentar entender um fluxo daqui para cá e atrapalhar o dimensionamento. A mesma coisa para cá, tá? Ele ia tentar um fluxo aqui para esse reservatório, de um para outro. Enfim, são questões de entendimento para rodar o nosso plugin. Beleza, desconectei aqui, botão direito aqui na extremidade e marca extremidade aberta da cobertura. Marcou, beleza. O próprio Revit vai lançar isso aqui, ó, desconsiderar o fluxo a montante. Então, daqui não passa, né? Vai bloquear a passagem para aí, perfeito, e faz a mesma coisa para cá. Botão direito, extremidade aberta da cobertura. Então, beleza. O único fluxo possível vai ser desse reservatório, passando por aqui e indo até os pontos hidráulicos, e é isso que eu preciso para rodar o dimensionamento. Então, vamos lá. Está tudo conectado, todos os sistemas. Estamos logados aqui na conta do plugin e agora roda pressões em tubos, tá? Ele automaticamente vai fazer os cálculos e o nosso trabalho vai ser estudar o que ele vai entregar para a gente. Então rodou, clicou em pressões em tubos e ele fez o cálculo com sucesso. Eu não vou querer o memorial agora, então vou só fechar, tá? Na verdade eu vou clicar aqui, ó, clique para ver o trecho calculado e ele vai abrir uma nova vista para a gente poder estudar aí os valores. Nesse momento eu vou ocultar a arquitetura e a estrutura, então venho aqui em VG, não vou conseguir ocultar de cara porque está com o modelo de vista travado, então você vem aqui em propriedades, em modelo de vista, clicou aqui, coloca nenhum e dá um OK. Perfeito. Agora aqui, vem aqui em VG, vínculos do Revit, desmarca os dois vínculos, dá um OK e foi. Perfeito. Agora nós temos aqui as tubulações com as cores específicas. Para você entender bem, tá? Essas cores são baseadas em filtros. Na verdade não, na verdade ele mesmo colocou, tá? Então para você entender bem, as cores são definidas como verde quando está com a pressão suficiente e amarelo quando não está. Beleza? Essas tubulações do barlete, é comum que elas não estejam com a pressão adequada, porque são tubulações que estão numa altura em que não vai ter utilização e a diferença de altura entre o reservatório e ela é muito baixa. Mas agora perceba que não está chegando pressão nos nossos pontos de chuveiro, tá? Esse aqui não está chegando pressão, nem esse, nem esse. Agora os de baixo, que estão verdes, é porque está chegando a pressão adequada. Então perceba, os elementos do térreo, os pontos hidráulicos do térreo, mesmo sendo chuveiros, eles não são problemáticos, porque nós temos a altura suficiente lá da cobertura, né, até o térreo, então tem pressão suficiente para todos os pontos do térreo. Agora vamos começar a entender os valores. Eu vou travar essa vista para que eu consiga lançar tags. Então você vem aqui nessa casinha e salva a orientação e bloqueia a vista. Beleza, agora eu não consigo mais rotacionar. Então antes de fazer isso, escolhe aí o ângulo adequado. Agora eu venho aqui em anotar, identificar por categoria, marca aqui chamada de detalhe e extremidade livre. E vou lançar essa tag aqui, ó, nos pontos de chuveiro. Só que assim, lançou aqui, não é essa tag que eu quero. Aí você seleciona ela,
vem aqui nas propriedades e vai escolher pressão no ponto MCA. Selecionei aqui, só movimento para cá. Nesse caso, eu vou reduzir um pouco a escala dessa vista para 1 para 25. Não, 1 para 50. Beleza? Então esse ponto está com 0,454 MCA, que é menor do que o MCA que eu preciso, tá? Então a gente vai ter que trabalhar nesse trecho para chegar à pressão adequada. Seleciono essa tag, criar similar e lanço, ó, daqui até lá em cima. E para esse outro chuveiro também. Inicialmente eu vou me preocupar só com os chuveiros, que são os pontos problemáticos aqui de um projeto hidráulico residencial. Então eu venho daqui para cá e lanço também até esse. Esse está muito pequeno a pressão que está chegando, tá? Vou ter que trabalhar bem nesse trecho aqui. Beleza. Então vamos entender o que a gente pode fazer para otimizar. No nosso caso, o primeiro ponto é trabalhar nos diâmetros, tá? Então assim, a tubulação principal, que é essa, está com 50 e beleza. Agora a gente pode trabalhar nas ramificações. Por exemplo, essa aqui está com 32. E entenda, de acordo com o cálculo de perda de carga, você tem 3 parâmetros principais, que é a vazão, o diâmetro e a rugosidade do tubo. A rugosidade do tubo a gente não mexe, mas a gente pode mexer na vazão e no diâmetro, tá? Para alterar a vazão, eu teria que alterar o layout aqui do meu sistema, então é um ponto que é bem difícil de trabalhar, porque, por exemplo, quanto mais pontos hidráulicos um tubo alimentar, mais vazão ele tem. Então, por exemplo, esse tubo aqui que alimenta todos os outros pontos, ele tem uma vazão diferente, por exemplo, desse aqui. Por quê? Esse tubo passa água aqui que alimenta todos os pontos hidráulicos desse lado, tá? Enquanto nesse tubo aqui só passa para alimentar esse banheiro. Então a vazão aqui é bem maior que essa. Beleza. Agora vamos lançar uma tag também para a gente ter noção dos trechos, tá? Eu vou lançar uma tag qualquer, vou selecionar ela aqui e vou trocar por essa, ó. AFAQ pressões MCA. Beleza. Perceba que ele traz aí duas pressões para esse trecho, que é a pressão amontante e a pressão ajusante. A pressão amontante é a que vem antes do fluxo, no caso, a pressão aqui, e a jusante é a pressão aqui. Então perceba, eu tenho aqui 0,099 MCA no começo e 0,063 no começo. Então a gente percebe que a gente teve essa perda de carga aqui ao longo desse trecho. Então você pode lançar essa tag em alguns trechos para fazer esse estudo e entender, tá? Claro que em tubulações na vertical, esses valores vão ser mais absurdos, digamos assim, porque, por exemplo, aqui eu tenho uma pressão maior e aqui eu tenho, além da perda de carga, a perda de altura. Então a pressão lá embaixo é menor em relação a essa diferença de altura também. Mas beleza, vamos lá. Vamos começar trabalhando nesse trecho aqui, tá? Pensa trecho por trecho. Isso aqui tá tão ruim que tá negativo, tá? Então vamos lá. Aqui tá a tubulação de 50. E o primeiro ponto vai ser aumentar o diâmetro desse trecho aqui. Então eu vou começar aumentando esse trecho para 40, tá? Todo esse trecho na horizontal. Esse aqui, até aqui com 40. Beleza. Então aumentei esse diâmetro, tá? Aqui vai lançar uma bucha de redução, daqui também. Então vamos lançar só para ter ideia do que ele posicionou para a gente, né? Qual o novo valor de pressões. Então vou rodar de novo, pressões em tubos. No caso eu não vou clicar para ver trecho calculado, porque eu vou usar essa mesma vista que eu estou usando. Então agora só fecha. Então perceba, agora está 0,082. Já deu uma aumentada aí na nossa pressão, tá? Não o suficiente, mas aumentou. Tá, nós temos aqui agora o barrilete principal de 50 e esse aqui de 40, né? Tá bom. Aqui tá com 32. Tranquilo. Esse chuveiro vai ser um pouco problemático, tá? Mas vamos lá. Vamos entender um outro ponto que a gente pode fazer. O reservatório, ele tá considerado como se estivesse vazio, tá? Mas o reservatório ele sempre tem uma lâmina de água ali dentro dele. Então, na pior situação possível, você consideraria que você não tem lâmina de água nenhuma lá dentro do reservatório. Mas na prática, você vai ter aí sempre uns 30 a 40 centímetros de lâmina de água, né? Porque ele vai estar, mesmo que ele esteja cheio, ele está meio cheio, está com água.
Então essa lâmina de água inicial já faz com que a água saia com a pressão inicial. Tá? Então se eu tenho 30 centímetros de água, essa água vai gerar uma pressão na minha saída e essa saída já vai começar com a pressão de 30 centímetros, por exemplo. Então aqui ele permite que você considere essa pressão inicial em um parâmetro específico, por exemplo, pressão inicial disponível. Então eu posso colocar aqui que a minha pressão inicial disponível é de pelo menos 0,3 e aplicar. Isso já vai alterar um pouco aí as nossas pressões, tá? Se eu rodar de novo, aqui vai aumentar 0,3, só para a gente ter noção. Então pressões em tubo, ó, vou fechar 0,382. Beleza. Não está suficiente ainda. Vamos ter que trabalhar bem aqui para chegar na pressão adequada, tá? Vamos tentar, por exemplo, deixar esse trecho aqui também com 50. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Vamos colocar aqui com 50 também, tá? Tá. Eu não gosto de aumentar esse tubo aqui da coluna para 40. Eu acho muito over, assim. Prefiro deixar 32 e ver o que a gente faz antes desse trecho. Vou rodar de novo só para ver o quanto aumentou. Pode rodar à vontade, tá? Perceba que esse aumento no diâmetro desse trecho já elevou quase 0,20 e pouco MCA. Já deu uma melhorada, agora está 0,535. E agora é trabalhar um pouco mais. A gente pode tentar aumentar esse diâmetro todo para 60, mas eu quero evitar fazer isso, tá? Beleza. Vamos fazer um teste aqui, eu vou lançar uma tag. Só para entender qual a vazão nesse trecho e qual a vazão nesse trecho. Tá? Eu vou trocar aqui a tag para a tag de vazão. Aqui e aqui. Beleza. Então perceba que aqui eu tenho 1,13 metros cúbicos por hora nesse trecho e aqui eu tenho 2,21. Lembrando que esse trecho aqui inicial, ele abastece esse banheiro, mas abastece os ambientes lá de baixo também, ó. Perceba que ele abastece a área de serviço e a cozinha. Então tem 2 pontos aí que ele alimenta. Eu poderia pensar na possibilidade de lançar isolada essa tubulação aqui, tá? Por exemplo, ao invés daqui ramificar para cá, eu tentaria conectar isolado aqui nessa coluna. Poderia ser uma boa. A gente poderia ver o quanto iria reduzir. Mas eu vou evitar fazer isso agora. Beleza. Vamos deixar aqui em stand-by. Vamos pensar o que mais a gente pode fazer mais para frente. E vamos tentar aqui os outros. Esse aqui eu acredito que vai ser mais fácil resolver. Pressão de 0,395 para esse chuveiro. Aqui está com 40 já. Aqui está com 40. E aqui com 32. Beleza. Eu posso tentar também aumentar isso aqui tudo para 32. Tá? Esse trecho aqui, até aqui. Por quê, galera? A tubulação de 25, por ter um diâmetro bem menor, a perda de carga é bem elevada nesse pequeno trecho. Tá? Então, realmente, quanto menos, pelo menos no trecho crítico, quanto menos tubulações de 25 você usar, melhor para o seu sistema. Outro ponto que a gente pode aplicar também é o seguinte: além da perda de carga pelo próprio fluxo hidráulico na tubulação, a gente tem perdas de carga também em relação a curvas e joelhos, tá? Então, por exemplo, se a água está vindo na tubulação e ela faz um desvio no joelho, ela tem uma perda de carga considerável nesse trecho, nesse desvio. Então, uma boa solução também seria trocar. Eu vou até desfazer isso que eu fiz aqui, ó. Que eu não gosto de deixar aqui com 32 não, só até aqui tá bom. Mas eu posso trocar tudo isso para todos os joelhos do trecho crítico para curvas. Isso reduz considerável também a nossa perda de carga. Então, vendo esse joelho, ó, troco para curva, tá? Curva curta mesmo, ó. E faço isso para todos os joelhos em que é possível fazer. Pelo menos no trecho crítico, ó. Então, sempre que possível, vamos colocar a curva para reduzir aí essa perda. Aqui ficou bem apertado, né? A gente vê depois. Aqui também.
Aqui troca para 40. Ele vai dar esse probleminha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma divisão de tubo aqui. Vou em modificar. Venho aqui no comando dividir elemento. Vou clicar mais ou menos aqui, depois eu corrijo isso. Então, a partir daqui vai ser 32. Tá? E aqui eu vou ter uma curva. Beleza. Aqui tem uma buchadinha de redução, tá? Então daqui de 40 vai para 32. Eu posso corrigir isso depois para ficar mais correto, digamos assim. Então beleza, ó. Trocamos todos as... Aqui também não vai dar, porque se eu trocar vai dar problema aqui também. Vamos ver, ó. Se eu colocar aqui para a curva, a não ser que eu faça a divisão depois também. Vamos deixar aqui com o joelho e vamos trocar simplesmente as do nosso barrilete, tá? Pronto, então todas que deu para trocar de joelho para a curva que nós trocamos nesse trecho, vamos rodar de novo e ver o que ele vai resultar para a gente. Vamos modificar, ou vamos aqui no plugin, pressões em tubos. Aumentou aí para 0,607, tá? Deu uma melhorada. Então assim, o trabalho principal vai ser você ficar trocando, né, essas conexões, trocando essas alturas. A gente pode pensar também em aumentar um pouco a altura do reservatório, tá? Essa altura ela varia, eu coloquei 0,5, mas ela varia de 0,5 até 0,7, dependendo aí das necessidades. Essa edificação é porque ela tem muitos banheiros, tá? Ela tem 6 banheiros, então tem muitos pontos hidráulicos, tem muita vazão envolvida, então realmente é problemático aí em relação à perda de carga. Eu posso aumentar um pouco, a gente tem espaço lá no reservatório, tá? Deixar aqui um pouco mais alto. A gente pode pensar também na possibilidade de aumentar esse trecho principal de tubulação para 60, tá? Porque nas tubulações iniciais nós temos muita vazão. Então, quanto maior a vazão, maior a perda de carga. Então, quanto maior a vazão, mais eficiente é você aumentar o diâmetro. Então, vamos lá. Só esse aumento aqui de 20 centímetros na altura vai resultar aí em mais 20 centímetros na pressão. Então, beleza. Todos estão quase com 1. Tá? Troca aqui para curva também. Já tá curva. Tá curva. Beleza. Uma outra possibilidade seria você tentar isolar um pouco mais os trechos. Por quê? Porque aqui eu tenho um barrilete central, digamos assim, que tem todas as colunas partindo daqui. Então aqui eu tenho muita vazão envolvida porque alimenta todos os pontos. Uma possibilidade seria alterar esse layout para fazer dar certo, tá? Mas aqui se eu for fazer, vamos perder muito tempo. Não é uma boa. Mas é isso, tá? Eu posso trocar o trecho principal também para 60 para ver se melhora nossos cálculos. Trocaria tudo isso, tudo isso aqui para 60 e ver o que ele vai resultar para a gente. Vamos deixar assim só para rodar de novo o plugin e ver quanto vai aumentar de pressão. Deu algum erro aqui nas tubulações, tá? Provavelmente aqui, ó, eu tenho que lançar com calma para trocar para 60. Então faz o seguinte, fica como atividade, essas são as alterações que eu proponho, que é aumentar o diâmetro nos trechos de maior vazão, aumentar um pouco a altura do reservatório, trocar joelhos por curvas o máximo que der e aumentar a altura do reservatório não funciona mais, porque já está bem alto, né? 0,7 já é uma altura considerável. Então é isso. Nesse modelo, trabalhe um pouco, vamos fazendo o teste. O plugin possibilita muita velocidade, ó. Roda pressões em tubos que ele já faz, as alterações, né? Aqui não pode ficar com 60, pode ficar com 50 mesmo. Pronto. Então roda o plugin, faz alterações, roda o plugin, altera, roda o plugin, que é um cálculo bem mais rápido, tá? Quando você fazia isso em planilhas, no caso teve um bom tempo que eu usei planilhas, ficava muito improdutivo. Eu tinha que fazer as alterações, levar de volta para a planilha, calcular de novo, ir e voltar, ficava muito chato. Aqui nós temos um clique, calcula tudo novamente, fica muito bom de trabalhar. Beleza? Então é isso, tá? Sobre pressões, trabalhem para chegar no MCA. Algumas já estão quase,
beleza? Mas se precisar alterar algum layout, precisar alterar mais alguma tubulação, aí façam o teste e rodem o plugin novamente. Então, sobre parte hidráulica, está finalizado. Agora vamos para o lançamento do projeto sanitário e a gente detalha tudo de forma integrada, a parte hidráulica e sanitária, em pranchas bem específicas, tá? E bem integradas com as duas disciplinas que são dependentes uma da outra para o funcionamento. É isso, até o próximo módulo.